Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem nos assiste, estamos gravando esse vídeo em casa, fazendo a nossa parte na precaução e que cada um de nós fazemos, assim o objetivo de salvar vidas diante dessa pandemia. Rogamos a Jesus a paz, a harmonia, a serenidade e a inspiração para todos nós, que tenhamos, Senhor, um bom dia e nos inspire nas lições de hoje que nos propusemos a trazer para a reflexão de cada um de nós. Nós podemos começar com uma pergunta, nos perguntando o que é riqueza? Nós somos ricos? E quando nós falamos em riqueza, logo a gente imagina nas riquezas materiais, no dinheiro, nas propriedades, sítios, casas, fazendas. Esses são os bens materiais. E faz mal? O dinheiro é o mal para nós? Depende. O dinheiro é uma ferramenta. Quando bem utilizado, ele é uma bênção. Então cabe a cada um de nós, nessa administração desses bens materiais, que nos traz bem. Por exemplo, o avião é uma abençoada ferramenta de transporte, mas numa guerra é a ferramenta que mais destrói também. Então, diante dessas riquezas materiais, sabemos que existe e tem as riquezas espirituais, porque essas são eternas, essas são imortais. É onde a gente deveria nos atentar mais a essas riquezas, né? E nós somos ricos? Será que nós somos ricos? A saúde, a inteligência, o tempo, tudo isso são riquezas. Todos nós somos ricos. E na certeza que todos nós somos filhos de Deus, consequentemente somos herdeiros legítimos de Deus. E se somos esses herdeiros legítimos do Pai, há todo o universo conspirando a nosso favor. Porque Ele criou o universo, não foi só para Ele, mas sim para todas as suas criaturas. Aliás, que Deus é todo esse universo para nós. Jesus disse para nós, há muitas moradas na casa do Pai, nos indicando que conforme o nosso crescimento moral e espiritual, nos preparando para merecer essas moradas. Então é um trabalho que cada um de nós vamos desenvolvendo e crescendo moral e espiritualmente. Se nós nos perguntarmos se somos ricos, depende da nossa reflexão, nós vamos perceber que todos nós somos ricos e todos nós somos pobres. Porque nós necessitamos do essencial. Primeiramente é o ar, o oxigênio que nós respiramos. Depois a água, depois um pouco de comida, o vestuário e o resto não é essencial. Mas necessitamos sim deles. Então vejamos, se o mesmo ar, o mesmo oxigênio, a mesma água, que necessita o maior bilionário da Terra, é o que necessita o mendigo desse ar. Somos tão pobres que se faltar para um, se faltar para o mendigo ou para o rico, os dois não vai sobreviver, pelo menos fisicamente. Então todos nós temos essa riqueza, E será que nós valorizamos essas riquezas diante das nossas necessidades? E então nós podemos, nessa escolha, através dos nossos interesses, dessas riquezas, seja riquezas materiais ou espirituais. Tem um caso muito simples que nos indica nessas escolhas do essencial, do necessário para nós. Tem um casinho que diz assim: se colocar na frente de um animal, de um cavalo com fome, e não precisa estar com muita fome, uma barra de ouro de 10 quilos e uma simples espiguinha de milho,
esse cavalo, qual será o tesouro dele nesse momento? Quais a necessidade deles? O tesouro dele é a espiga de milho. A barra de ouro não tem valor algum para esse animal. Então, nessas escolhas, essa é a escolha para o animal. E para nós, Jesus disse assim: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Escolha, sentimento, afinidade, é isso que nós buscamos. E quando nós falamos que todos nós somos ricos, que somos herdeiros do Pai, Emmanuel, na lição 120 do livro Vinha de Luz, ele nos diz assim, que todos nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiro de Jesus. Por que co-herdeiro? Co-herdeiro porque Jesus também é o herdeiro do Pai, porque ele também é um filho de Deus. E somos também herdeiros de Jesus porque nós herdamos dele o amor sublime, o amor incondicional, a vivência aqui entre nós da moral, como um guia e modelo para todos nós, deixou essa maior herança para nós. E Emmanuel continua dizendo assim: não somos fantasma de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, mesmo com as nossas imperfeições. Então, que é mais riqueza do que isso para nós? Então, se nós olharmos dessa parte, todos nós somos ricos, sim. E hoje nós gostaríamos de falar de uma das maiores riquezas que muitas vezes nós desperdiçamos. É a riqueza do tempo. O tempo é uma das maiores riquezas que Deus nos concedeu. Nós que estamos vivendo nessa época agora um pouco diferente, do isolamento, dessa parada, dessa desenfreada, é um momento de reflexão, é um momento, parece que dá tempo ao tempo, de pensarmos no tempo. Então, nessa reflexão do tempo, a gente vai ver essa riqueza que nós temos. Deus, Emmanuel o Espírito André Luiz diz assim, que na mensagem Terra, do livro Vida em Vida, nos diz: Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos seus próprios dias. Então, cada um de nós somos administradores do nosso tempo. Emmanuel nos diz no livro, tem uma mensagem de Emmanuel que se chama Diante das Horas, e olha o que ele traz para a gente quando se trata do tempo. Ele nos diz assim: o homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgar necessário, dispõe de meio a fim de reter as suas safras na expectativa de melhor preço, pode juntar isso, o dinheiro, o ouro, as safras dos cereais e guardarmos e vender quando na oportunidade de um melhor preço. Tudo isso podemos fazer, armazenar. E ele diz assim: entretanto, das riquezas que a divina providência lhe empresta, somente uma, existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Alguém consegue parar o tempo? Não tem como. Ele passa. Esse tesouro não tem como nós acumularmos ou pararmos. E ele continua dizendo: toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas trocando-as por algo. Toda criatura. Toda. Generalizado. Nós somos obrigados a gastar, não tem como parar o tempo. Nesse momento, cada um de nós estamos gastando o nosso tempo. Para quê? E ele diz assim: nas nossas escolhas,
Emmanuel nos diz: há quem troque o tempo por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido. E outros, na ociosidade, que é a preguiça, o repouso em excesso, em troca em queixume, irritação e rebeldia. A escolha é nossa, ele nos diz. Muitos já ouvimos dizer assim, matar o tempo. E a gente vai ver no final dessa mensagem o que é o tempo. E quando termina a existência nossa aqui no plano físico, ele diz que os administradores das horas nos perguntará naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então olha só, tempo é um voto de confiança de Deus para cada um de nós. E ele termina essa mensagem dizendo essa frase que é muito profunda: então compreenderás por fim que o tempo é vida. O tempo é vida. O tempo é de Deus. Olha só, não precisaríamos mais de nada além dessa mensagem, né? Aí a gente vai ver o que é matar o tempo. Muitos dizem que o tempo é dinheiro. Assim, estamos muito equivocados nesses pensamentos, né? O tempo é vida, e vida não se destrói. Nessa oportunidade de aproveitar o tempo hoje, muitos já ouvimos dizer assim: olha, o que se pode fazer hoje não deixamos para amanhã. Diante disso, Emmanuel traz uma lição para nós que se chama Amanhã, a lição 170 do livro Vinha de Luz. Essa mensagem ela foi retirada do versículo de Tiago 4,14, quando Tiago disse assim, que está no Novo Testamento: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então nessa mensagem, alguns tópicos que a gente pegou, Emmanuel nos diz assim: diz o preguiçoso, amanhã farei. Diz o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. Então veja bem, o preguiçoso ele alega que amanhã ele faz. E o fraco, seja fraco, podemos alegar no estado físico, cansaço, até mesmo fraco na parte financeira, dizendo assim, amanhã eu farei, quando eu terei forças. E o delinquente diz assim, hoje eu vou continuar assim no crime e amanhã eu vou procurar me melhorar. E ele também nos traz essa frase dentro dessa mensagem: quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. O que a gente pode entender? Né? O que adianta a gente ficar pensando num amanhã melhor, daqui uma década melhor, se não estamos fazendo hoje, agora, a nossa melhora íntima. André Luiz nos traz no livro Conduta Espírita a lição 38, perante o tempo, e ele nos traz essa mensagem para a gente refletir. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupação fantasistas e demasiado divertimento. Então, olha só a importância do tempo. Em nenhuma condição malbaratar. O que é malbaratar? Desperdiçar, não dar valor. Em tempo com polêmicas e conversações estéreis, conversação sem valor, que não leva a nada, que não produz nada a ninguém, nem quem está falando e nem quem está ouvindo. Isso é desperdiçar tempo. E ele diz assim, desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Olha, mais uma mensagem nos dizendo que o tempo é vida e o tempo é de Deus. E ele diz ainda nessa mensagem, autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento,
O que podemos entender aqui? Autodisciplinar é uma disciplina que nós temos que fazer diante de todos os cometimentos, diante das nossas tarefas, diante daquilo que nós nos propomos a fazer, se revestindo de necessário discernimento. Então, seja o quê? Diante dessa tarefa, saber o porquê, o objetivo que nós estamos fazendo, ou que eu estou fazendo, a intenção que eu estou fazendo, o objetivo para quê, se tem utilidade para eu ou para alguém. E ele traz uma frase resumindo isso: fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Olha só. Então, em certos casos, a gente vê que não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. É para a gente pensar e refletir diante do tempo. E nós trouxemos uma mensagem de André Luiz, que essa é assim, que mais devemos refletir sobre ela na questão do tempo. É uma mensagem que se chama Saldo e Extra, de André Luiz. E essa mensagem ele começa dizendo assim, que o homem comum, nós aqui na Terra, habitualmente nós gastamos o nosso tempo, o nosso padrão de vida, né, para comer, vestir, descansar, dormir, pensar, falar. Tudo isso nós estamos gastando o nosso tempo diante das horas. E dentro dessa mensagem, ele traz uma mensagem que foge assim do tempo, mas que serve para nós refletir. E ele diz assim, que em suma, né, ou seja, resumindo, nós, né, a humanidade, consome e muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos que se revelam inferiores. É o serviço da evolução, é a cadeia alimentar. Mas o que ele nos diz para nós? Em muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos inferiores. O que é usurpar? É se apropriar de alguma coisa que não nos pertence. É mesmo, né? É sem direito nós de usar alguma coisa. É uma fraude. É operar até mesmo com violência. E a gente vê isso diante do nosso consumismo, né? Diante dos nossos animais, que a gente pode ponderar mais, ser mais equilibrado no consumo desses nossos irmãos que também estão em evolução. Mas dando sequência agora, André Luiz vai falar exatamente do nosso tempo. E ele diz assim nessa mensagem de saldo e extra: cada semana de serviço útil, considerada em 6 dias ativos, veja que ele está aqui tirando o domingo para nós. E esses 6 dias, ela se constitui de serviço útil em 144 horas. Ou seja, 6 dias vezes 24 horas por dia vai dar um total de 144 horas. Das quais, dessas horas, as criaturas mais excepcionalmente consagradas à responsabilidade gastam 48 horas em trabalho regular. Então ele está dizendo assim, que as criaturas que têm essa responsabilidade do trabalho, porque ninguém é obrigado, sabemos disso, se quisermos viver de esmola alguma coisa sem trabalhar, podemos viver, a opção é nossa. Mas quem tem essa responsabilidade do trabalho vai gastar 8 horas por dia dentro desses 6 dias. Então, essa contabilidade que André Luiz faz, ele nos diz que gastamos então 48 horas em trabalho regular. São 8 horas de carga de trabalho diária. Então, 6 dias vezes 8 são 48 horas. E agora ele vem nos trazer o resultado disso. E André Luiz nos diz: nessa curiosa balança, a mente encarnada recebe um saldo de
96 horas em 6 dias. Lembrando que o domingo ainda está de lambuja para nós. 96 horas em 6 dias, relativamente ao qual raríssimas pessoas guardam noção de consciência dessa contabilidade. Então, ele nos está dizendo que sobra para nós 96 horas por semana fora o domingo. André Luiz não coloca nessa mensagem, mas vamos refletir entre nós, dentro dessas 96 horas que nos sobram. Ele tirou só as 8 horas, que é do trabalho comum, nosso trabalho trivial. Mas o que nós temos que fazer que é essencial para o nosso corpo físico, dentro dessa carga horária? É o repouso físico, que podemos contar com mais ou menos 8 horas por dia. E 6 dias vezes 8 também vai dar 48 horas. Então, se sobrou 96, vamos tirar essas 48 horas, que é o sono físico. Vai nos sobrar 48 horas livre, por semana. Por mês, vai dar mais ou menos 200 horas que sobra para nós. Então, que balança, né? Que saldo que é esse? Que contabilidade que é essa do tempo? Talvez André Luiz não tenha colocado essas 48 horas do sono físico, do reparo do nosso corpo, porque nós sabemos que, na verdade, quem necessita do repouso é apenas o corpo físico, porque a alma, o espírito, está sempre ativo, está sempre em atividade, porque ele se assemelha a Deus. Então, mesmo durante o nosso sono físico, nós estamos gastando o nosso tempo. O corpo está parado, se repousando, mas o espírito não, a alma não. E a gente vê nas próprias obras de André Luiz que, em muitos casos, de reuniões em colônias espirituais, ele nos traz a notícia que nessas reuniões de estudo, de trabalho, que havia vários espíritos encarnados que durante os sonos vão buscar o estudo, o trabalho no bem. Então, é tempo que estamos gastando também. Veja bem que durante o nosso sono físico podemos trabalhar no bem, aprender, estudar ou fazer outras coisas contrárias. Depende da vontade e da afinidade de cada um de nós. E André Luiz continua dizendo: enorme saldo de tempo exige avultado serviço extra. O que é avultado? É um volume muito grande. Então, nesse saldo que nos sobra, tem muito tempo para a gente fazer alguma coisa além dos nossos afazeres comuns. E ele continua dizendo: em razão disso, dessa sobra, desse balanço, as criaturas, né, na vida, nas portas da vida eterna, quando a alma do aprendiz, quando nós, né, no exame de aproveitamento além da morte, nos alegamos cansaço e nos reportamos aos trabalhos triviais que desenvolveu no mundo, mas a palavra do Senhor sempre interrogará, inquebrantável e firme: que fizeste demais? E assim André Luiz termina essa mensagem. Então, mas no final dela, o que ele vem dizer? Que quando nós somos buscando, né, esse exame nosso, provavelmente a nossa consciência é o maior juiz que vai nos julgar. Nós vamos argumentar para esse Senhor ou para a nossa consciência que nós alegamos cansaço e se reportamos aos trabalhos triviais, que é aquele trabalho comum. Então, o que André Luiz está nos dizendo? Que quando chegamos diante desse Senhor para apresentar o nosso relatório do que nós fizemos a mais, nós vamos dizer: mas Senhor, eu trabalhava
na empresa X, era um excelente funcionário, além disso fazia as minhas horas extras, e por isso eu fiz a minha parte. Mas isso não vai ser argumento para nós, porque sobra muito nessa balança de André Luiz, nessa contabilidade. Sobra muitas horas. É isso que esse Senhor vem nos perguntar. O que fizestes mais? O trabalho no bem, a caridade, serviço ao próximo, serviço a nós mesmos, no momento de podermos estudar mais, assistir um bom filme, vivermos mais em família, como estamos obrigatoriamente vivendo agora. Então, é uma mensagem para nós refletirmos diante dessas horas, para que nós aproveitemos mais, porque sobram muitas horas. A gente pode, o nosso respeito, claro, com pessoas que têm pessoas idosas em casa, acamadas, que isso aí tem que ser um atendimento, né, um trabalho constantemente. As donas de casa, não estamos dizendo que a profissão vai salvar ninguém dessa balança, mas as donas de casa geralmente é a primeira que levanta e a última a dormir, sempre ali. A minha sogra dizia que o serviço de casa é uma roda viva, nunca para, porque o estômago nunca tem férias. Tem sempre alguém que tem que estar preparando o alimento, a comida. As roupas também não tem férias, estamos sempre usando roupa, necessária a manutenção de lavar, passar e assim por diante. Mas além disso, vai sobrar algumas horas. Então, é necessário refletir, porque sobra muito tempo. Não vai ter argumento, não vai ter como a gente alegar que não tínhamos tempo de fazer alguma coisa a mais. Essa mensagem de André Luiz foi recebida por o nosso querido Francisco Cândido Xavier numa reunião na noite de 13 de março de 1950, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. 13 de março de 1950. 13 de março agora ela fez 70 anos que ela foi publicada para todos nós. Então, é interessante que nessa nossa carga horária aqui na Terra, a gente vê que a Terra é uma réplica do plano espiritual. Porque se a gente buscar lá em nosso lar, lá é o bônus horas. Na lição 22, a gente vê que o bônus hora, André Luiz até pergunta o que é, se era um dinheiro, uma moeda, né? E a dona Laura responde para André Luiz, não é dinheiro nem moeda, mas sim ficha de serviço individual. Então, é o trabalho de cada um. E ela diz assim, que cada um de nós que trabalhamos aqui no plano espiritual deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil também, dentro das 24 horas do dia, 48 horas por semana. E a dona Laura disse assim, que a governadoria permite 4 horas extras por dia, totalizando no caso 72 horas. Lá também tem horas extras e que vale muito mais. O bônus hora, esse ficho, né, funciona como o valor aquisitivo de cada um. E que os que trabalham devem dar no mínimo 8 horas de serviço útil dentro das 24 horas do dia. E a governadoria permite essas 4 horas extras, né, de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum. Olha que diferença, colaborar no trabalho comum. Um pouco diferente das nossas horas extras aqui, a gente faz para se remunerar para nós. Claro, nada mais justo. Mas aqui a dona Laura está dizendo que é no trabalho comum, em servir aos outros, né? Pode fazer até 4 horas extras. E o único título de remuneração é o padrão de pagamento para
todos, olha a igualdade, é o mesmo padrão para todos. Desde os da administração até os da obediência. Tudo igual para todos. Tem um filósofo grego chamado Tales, que ele disse assim: a coisa de maior extensão do mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. Olha só. Ele termina assim: e a mais cara para todos nós e agradável para todos é realizar a vontade de Deus. E sabedoria desse filósofo. Chico Xavier tem uma mensagem que se chama Somente Hoje. Essa mensagem é para a gente estar atento do hoje, do que nós estamos fazendo hoje, né? Da importância do agora, do momento. Essa mensagem ele começa dizendo assim: hoje, à luz do presente, dia como esse em toda a vida terás somente este. Recorda isso e atente todo o bem que desejes a fazer. E ele termina essa mensagem, o Chico, dizendo: porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Então, olha como é profunda essa mensagem do Chico, valorizando o tempo. Dia igual a esse nunca mais. Diante da nossa imortalidade, da nossa eternidade, nunca mais teremos um dia igual a hoje. Teremos outros dias, outras chances e outras oportunidades. Mas dia igual a esse, nunca mais. Esse já passou. Então, diante dessas lições, que possamos refletir diante dessa riqueza, das maiores riquezas que Deus nos proporcionou, que Deus nos deu como um bem ser administrado a cada um de nós, que é o tempo, que ele nunca mais volta e não conseguimos armazenar e muito menos parar o tempo. Estamos sempre gastando. Que essa mensagem seja útil para todos nós, refletirmos para que aproveitemos mais nessa presente reencarnação ou onde estivermos, dando valor ao tempo. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre aproveitar o nosso tempo. Muita paz.